Vida e Saúde está no ar. Teru, você sabe que eu acabei de me dar conta? Tô nervosa. Esse é o último programa que eu seguro essas fichas, gente. Não, não vai ser o último não, que eu vou te chamar pra você ser meu convidado. Você vai querer segurar uma ficha? Tudo bem, mas só que você vai estar sozinha já no programa. Wagner, vou fazer minha declaração aqui de amiga, aprendi muito com você. Você foi um professor ótimo. Então, eu não ensinei nada, não. Me ensinou muitas coisas, gente. Wagner é um excelente jornalista, super profissional. Ele manda muito bem nisso aqui. Ele ajudou esse programa a ficar assim, redondinho, gostoso de ser assistido. E eu tenho certeza que você vai sentir falta dele, eu vou sentir sua falta. Mas eu desejo muito sucesso para você, para levar o nome de Deus avante, para que a mensagem seja pregada, para que a gente um dia possa viver no céu, todo mundo junto. Acho que a gente não vai ter separação, não vai ter despedida. E eu só queria agradecer, viu, Wagner? Sem rasgar a seda, não é da boca para fora, não. Obrigada por tudo, amigo. Olha, a Teru e eu, a gente brinca bastante, a gente, né, tira uma onda um com a cara do outro, assim, mas a gente é muito amigo de verdade, a gente já era amigo, né, Teru, antes do programa começar, as nossas famílias são amigas. Só para deixar claro mais uma vez, eu não sou casado com a Teru não é casada comigo, a gente é só amigo, a Teru tem o marido dela, tem a minha esposa, porque todo mundo, né? Nossa, manda um abraço para sua esposa, A gente Teru. é mais parecido com o irmão do que com o casal, eu também né? acho. Olha. Então, a gente briga igual irmão também, então eu vou sentir muita falta, eu me emociono, assim, cada vez que tem essa sensação do último. Eu estava desde o início do Vida e Saúde, então no momento de tomar a decisão, no momento de aceitar ou não o outro desafio e ter que deixar o Vida e Saúde, foi uma coisa que dá aquela sensação assim, será que vai ficar tudo bem? Você tem aquela sensação de que você não pode ir embora, né? Mas olha, eu já acompanhei gravações aqui, da Teru sozinha, o programa tá ótimo, tá redondinho, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu vou morrer de saudades, mas eu venho visitar sempre. Tá bom. E por causa de você e por causa da comida também, né? Ah, é claro, é claro. Mas, Teru, muito obrigado pela parceria de sempre, tá? Obrigada a você. Foi muito especial esses 2 anos aqui no Vida e Saúde. Vamos a melhores momentos. Esse que você vai assistir agora, esse VT da Sandra Silva, foi um dos vídeos mais pedidos de toda a história do Vida e Saúde. E eu acho que você também, ao assistir, vai saber por que ele é tão pedido assim. Tudo bem, Sandra? Tudo, Teru. A gente já volta, Adriana. Oi, Sandra. Tudo ótimo. Como é bom a gente hoje tem um tempinho maior para poder conversar de um assunto tão importante, né? Tudo na vida são decisões. São tomadas de decisões. De tomadas de decisões. Isso, o tempo todo, né, Teru? Nós tomamos decisões o tempo todo. E essas decisões, eu imagino como uma bifurcação, né? Que você está numa condição, uma decisão seria para cá, outra seria para lá. E o tempo todo, o que vou comer agora, né? Imagina, vou tomar banho agora ou eu vou continuar dormindo mais um pouco? São decisões o tempo todo, o tempo todo. E é engraçado que não sei se você ia falar isso, mas algumas pequenas decisões podem mudar o destino da gente para sempre, né, Sandra? Pode. Sabe como eu vejo, Teru? Mais ou menos assim. Às vezes você é uma situação X que você pensa que aquilo não terá consequências, mas de repente dá um norte completamente diferente, né? Vamos pensar aqui numa possibilidade de você pegar o seu carro e decidir ir até o supermercado. No caminho do supermercado, quantas coisas podem acontecer, né? Então veja, suponhamos que aqui tenha um momento de decisão e você poderia ir para cá ou para cá. Tá? Mas nas decisões, eu vejo que sempre tem alguma coisa que seria melhor para você, traria um resultado mais positivo, outras decisões que nem tanto. E às vezes a gente toma essa decisão que não seria um resultado tão positivo, né? E eu fico pensando na posição de Deus em relação a isso, porque Ele nos dá o livre-arbítrio para a construção dessa vida. Porque se não tivesse o livre-arbítrio, era simples. Você acorda bem cedo, Ele manda um anjo com uma pranchetinha com a diária, com a tua agenda do dia. Tá aqui, ó. Fale sim para isso, não para aquilo, vá a tal lugar. Mas Ele não faz isso, né, Wagner? Respeita as nossas decisões. Ele respeita. Então, suponhamos que você tome essa decisão que não era o ideal para você. Eu tenho a impressão que Deus, nessa decisão errada tua, Ele recompõe novas possibilidades de novas decisões. Se você se decide a entregar-se
a Da vida vontade nas mãos dele, de Deus, né? Vamos, por exemplo, pensar aqui. A gente sabe que não é a vontade de Deus que a gente pratique o sexo antes do casamento. Exato. Mas algumas pessoas praticam o sexo antes do casamento. Terá as consequências. Tem uma decisão aí errada, decidiu errado. Exatamente. Mas o que aconteceu? Praticou sexo antes do casamento, engravidou, tem uma criança. Essa criança é uma maldição para Deus? Veja que o norte da vida muda completamente, né? Não, é uma maldição, é uma consequência Uma apenas, consequência. Né? Deus vai transformar esse filho, fruto de uma decisão errada, agora numa bênção, né? Numa bênção. Deus transforma, né? Deus transforma. Mas para isso, nós precisamos o querer, porque isso está no nosso livre-arbítrio, né? Esse querer, mas temos que tomar um cuidado nesse querer, porque eu não gosto muito dessa ideia de que o poder de decisão está com você no sentido de autoajuda. Muitas pessoas compram um livro, eu posso tudo. Compram um livro e a partir desse livro termina o livro e fala, agora será assim. A pessoa, de repente, tem uma crença enorme e cai em seguida. Porque as coisas não funcionam. A gente não é infalível, né, Sandra? Exato, é uma construção. E a gente vive um período, e a gente vive uma época, né, Sandra, onde as pessoas acreditam muito no poder delas mesmas, o poder está com elas, existe um Deus dentro de cada um. Não estou esperando Jesus voltar, Jesus já voltou dentro de cada um. Isso é muito forte. Muito forte nos dias de hoje, né? Essa ideia desse poder de decisão, e esse poder está em mim na transformação e na construção, né? Mas, na verdade, o que Deus nos deu foi um cérebro maravilhoso, incrivelmente lindo, com toda a condição do desenvolvimento de uma mente desde o período da gravidez e a possibilidade das tomadas de decisões na construção desta vida. Agora, o que cabe a nós? Pedir sabedoria a Ele e estudar, Teru. Então, o que a gente faz aqui no programa o programa Vida e Saúde, tentando, com o programa nós crescer, nós estamos tentando aprender e tentando proporcionar essa condição também desse crescimento. Então, é com essa sabedoria, é ler um bom livro, é colocar em prática e pedir a sabedoria para Deus. Principalmente, né, pedir a sabedoria para Deus, porque a parte intelectual você pega de um livro, mas a sabedoria não. A sabedoria vem de Deus. Eu me vi nessas circunstâncias em várias vezes. Eu errei muito nas minhas tomadas de decisões durante a vida e erro até hoje. Eu penso que... Quem não erra, Sandra? Quem não erra, essa é a minha pergunta. Quem não erra, Wagner? Mas houveram alguns momentos, momentos especiais que você vê que a vida toma um norte completamente e a vida vai se construindo, né? Mas é interessante porque eu consigo perceber isso na minha vida de um jeito muito claro, que é assim, tem duas formas de tomar a decisão. Primeiro, quando a gente acha que é autossuficiente, e aí a gente resolve tomar a decisão e pronto. Exato. E tem uma outra forma de tomar a decisão, que é aquela decisão assim, de que você entrega nas mãos de Deus... E aí você espera uma resposta de Deus para que a decisão seja tomada. A diferença é gritante. Aquela que você tomou por conta própria, você sente às vezes o mundo desabando na sua cabeça. Fica na angústia pelos resultados que vai gerar, né? E algumas vezes você se sente durante toda a sua vida Deus te carregando na palma da mão. Exato. E você fazendo a vontade dele. Exato. Eu me vi numa circunstância... Eu tenho um versículo que é um versículo que já me acompanha há muitos anos. Eu tenho ele coladinho na capa da minha Bíblia. E o versículo... Êxodo 23:20 é uma indústria têxtil. E nós nos conhecemos, eu ainda muito jovem, e resolvemos nos casar. E ele tinha um sonho de ter 2 filhos, e eu também. E eu acho que cabe a nós fazer os planos e lutar pela vida. Sonhar, né? Então sonhamos com uma casa, num bom bairro, ter os 2 filhos. E assim tudo aconteceu, de forma maravilhosa, né? E eu tive o meu primeiro filho e nasceu lindo, o Gustavo, o parto perfeito, aquela criança super saudável. E agora, naquele plano de sonho, então vamos ter o segundo filho. E daí, engravidei do segundo filho, logo em seguida... Os 2 tinham diferença de 1 ano, porque nós combinamos com o médico que assim seria para criar os 2 juntos. E eu estava fazendo estilismo e pensava mais tarde em fazer medicina, psiquiatria ou psicologia. E aí eu disse para o Paulo, eu quero primeiro ter os filhos para ser uma mãe ainda jovem. E depois eu volto para a faculdade. Só que aí eu não voltei para a área de estilismo mais tarde, né?
Tá, e assim aconteceu, engravidei do Augusto. Mas o detalhe, Wagner, quando eu cheguei no mesmo hospital, com o mesmo pediatra, com o mesmo obstetra, o parto, tudo certinho, o acompanhamento, quando eles me entregaram o Augusto, que é o meu segundo filho, eu senti algo muito diferente. E uma angústia, um mal-estar muito grande. Coisas de mãe. Coisas de mãe, que eu acho que só Deus explica. E eu olhei para o pediatra e disse, ele tem alguma coisa? E o pediatra riu e disse, não, Sandra, é porque o Gustavo nasceu enorme, o Augusto nasceu com um pouco menos de peso. Fomos para o quarto, minutos depois, o Augusto, eles me entregam o Augusto e eu vou cuidar e percebo que ele não estava bem. Em seguida, ele entra em convulsão. Desesperada, eu chamo a enfermeira. Eles levam rapidamente para a UTI e aí eles demoraram umas 3 horas para me dar uma resposta. Nossa, que 3 horas mais enorme. Angústia, muita angústia, Wagner, muita angústia. E daí chega a notícia, olha, realmente ele tem alguns problemas, nós vamos ficar com ele um tempo na UTI e depois ele será encaminhado para alguns exames especiais. E assim foi, ficou 30 dias na parte de UTI neonatal. Depois eu vou para Curitiba, atrás do Hospital Pequeno Príncipe, para fazer exames. E as respostas que começo a receber, ele não tem condições de vida, ele morre em seguida. Problemas no cérebro, no esôfago, no intestino, no coração. E eu, desesperada, criança, 20 anos, desesperada, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? A cirurgia tal, tem até a história da cabra, que num outro episódio eu contei, nessa tentativa de acertar a alimentação. Então, durante 3 anos, Teru, eu viajei com Augusto por todo esse país à procura de médicos, de cirurgias. A minha casa virou um hospital. No hospital de Blumenau, porque nesse momento eu já estava morando em Blumenau, a minha casa era um hospital, literalmente. Eu aprendi a aplicar a injeção porque ele tomava injeção a cada 2 horas. Então, eu tinha que aplicar porque eu estava com ele o tempo todo. Tá. Depois, um primo liga de Brasília e diz, Sandra, a pessoa que mais entende desta área está em Brasília, veio do exterior, é uma pessoa aposentada, eu vou conseguir um momento para você e ela te dará a palavra final. Pego as malas rápido, pego um avião, ainda bem que Paulo ganhava muito bem nessa época na fábrica para bancar tudo isso, vou até Brasília, assim, cheia de esperança, entro no hospital, arrumaram lá toda uma forma de atendimento, com uma mala enorme de exames, entro, ela olha para o Augusto, olha para os últimos exames, e eu esperava assim, vai para a China, minha filha, lá tem uma solução. Uma solução. Ela olha para mim e diz, filha, pega teu filho, leva para casa e deixa morrer em paz. Chega. Foi a frase que eu recebi. Eu não conseguia andar para sair de dentro do hospital. Meu irmão foi me buscar para levar de volta para o aeroporto. As minhas pernas, eu não conseguia equilíbrio para chegar até o carro. Mas naquele avião, eu vim orando de Brasília até Navegantes, que era o aeroporto mais próximo. Eu vim orando e tinha uma ambulância que estava... O Augusto andava sempre de ambulância, porque o caso era gravíssimo. E daí, no avião, eu vim falando com Deus, Senhor, agora o Senhor leva ou o Senhor cura, né? Neste momento, eu tomei essa decisão com Deus. E 3 dias depois, eu estou na sala, o Augusto passando mal no colo do Paulo. Eu olhei para o Augusto, percebi que alguma coisa estava acontecendo. Eu fiquei com uma dor enorme no peito, eu pensei que eu fosse morrer. Aí eu respirei fundo, eu disse, Senhor, eu vou morrer. E aí eu senti um abraço no corpo todo, do pé até a cabeça. Era um abraço que não tinha braço, porque me cobria inteira. E calor, quente, um abraço quente. Senti aquele abraço enorme e depois solta, devagar. Quando soltou, eu respirei fundo e senti um alívio. E aí eu disse para Deus, Senhor, pode levar. Naquele momento eu tive essa sensação. Se entregou. Eu olhei para o Augusto, ele estava morto. Momentos depois daquilo, Wagner, eu podia pensar assim, não, mas que Deus é esse? Um momento de decisão. Confiar que todas as coisas estão nas mãos de Deus, mesmo que esteja a morte envolvida, ou
que é a situação mais extrema que a gente pode enfrentar, é a morte. Ou você se revoltar e falar assim, mas que isso? Eu passei 3 anos orando e lutando e fazendo a minha parte e termina assim? E você podendo curar, né? Mas naquela hora, Teru, eu pedia muito a sabedoria de Deus. Eu acho que aos 13 anos, quando eu li o livro História da Redenção, eu acho que ali já foi assim, Deus falando assim, tá aqui porque você vai precisar disso. A história tem começo, meio e fim. Toma isso agora. Então, aos 13 anos, eu já recebi essa informação neste momento. Se preparou. Me preparou. Então, nessa hora, eu creio em meu Deus, embora o meu filho esteja morto e dessa forma. Por quê? Me veio o seguinte pensamento: todas as coisas permitidas por Deus, eu digo permitidas porque o mundo está cheio de pecados, todas as coisas permitidas por Deus está contribuindo para a salvação, porque esse é o objetivo último dele, haja o que houver nesse trajeto. Então, se assim ele decidiu, assim será. Aí vem o momento da decisão. O Paulo começa a ir à igreja, porque ele não era adventista, no hall do berço, para me acompanhar e levar as crianças para me ajudar. Então, ele foi evangelizado no hall do berço. E aí ele olha para mim e diz... Hall do berço é a escolinha das crianças. A escolinha das crianças no sábado de manhã, na igreja. Ele olha para mim e fala assim, eu quero estudar um pouco mais sobre a Bíblia. E daí eu falo, mas não tem como você estudar mais sobre a Bíblia, porque eles estavam fazendo estudos bíblicos. Eu disse, tem um seminário de teologia. Ele disse, eu vou pegar férias e vou agora para o seminário. A gente vai continuar sabendo essa história. Ok. A gente tem que fazer uma paradinha pro intervalo, a gente vai voltar sabendo o final da história, a conversão do marido da Sandra, que eu ia contar o final, depois a Sandra conta. Isso. Mas olha, você de repente está passando por um momento de tomar uma decisão e você está sentindo que a vontade de Deus é muito diferente da sua vontade. Deus pode te dar esse mesmo abraço que a Sandra recebeu e você pode aceitar a vontade de Deus para sua vida. Mas a gente vai saber mais detalhes dessa história, né, Teru? Vai se segurar, não vai contar o final da história. Daqui a pouquinho você vai saber aqui no Vida e Saúde, depois do intervalo. Que história de vida que tem a Sandra, né? Eu nunca me canso de dizer isso. É isso que faz dela uma pessoa tão maravilhosa. Sandra, a gente ainda vai acompanhar essa história aqui, mas a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vida e Saúde de volta, você está vendo aqui os melhores momentos, os vídeos mais pedidos. No bloco anterior a gente viu um vídeo super emocionante, começou a ver um pedaço dele e daqui a pouquinho tem mais aqui do vídeo da Sandra Silva contando um pouquinho da sua história e o poder da tomada de decisões. Agora, nunca pode faltar também culinária no Vida e Saúde, né? Então a gente vai matar a saudade aí também do nosso amigo, o nosso chefe André Berti, que ensinou um biscotte. Dá uma olhada. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Então a gente vai aprender hoje a fazer esse biscotte, falei certo? Falou certo. Biscotte com 2 T's. Biscotte com 2 T's. É a nossa receita italiana. Exatamente. Sempre tive vontade. Eu já vi esse biscotte com pistache. Existe, não existe? Tem com bem italiano, pistache, né? tem com nozes, tem várias versões. Tem, na maioria das vezes, com bebida alcoólica, mas a gente excluiu essa parte da nossa receita, vai fazer uma coisa super saudável. É com castanha de caju e com aveia, é Exatamente. isso? Eu acho que a gente está muito ansioso, eu acho que ele podia apresentar os ingredientes para você que está assistindo aí em casa, poder já anotar, né, André? Exatamente. Olha só, 1 xícara de castanha de caju grosseiramente picada. Essa daqui tá torrada, não tem importância se é torrada, se é crua, vai ficar bom do mesmo jeito. Ok. 1 xícara de aveia. Flocos normais? Eu usei a flocos normais, mas se tiver a menor, a quebrada, pode ser. Aquela grande também pode ser. 2 xícaras de farinha de trigo integral. Aí depois, meia xícara de farinha de trigo branca. 1 xícara de mel. Nosso mel aqui tá com o plástico, porque tem muita abelha no ambiente. O André sempre tem umas amiguinhas aqui. Os amiguinhos vêm visitar o André. A última vez que a gente veio gravar, a gente teve muitas visitas, abelhas, abelhudas.
meia xícara de água, meia xícara de azeite de boa qualidade e uma colher de sopa de fermento de pão. Se você tiver aquele em... Aqui químico, eu estou usando fermento químico, o não. seco. Aqui Tá. eu estou usando o fermento biológico seco. Mas se tiver aquele em tablete que você compra na padaria, é a mesma coisa. Você usa meio tabletinho daquele e está suficiente. Bom, a nossa receita promete esse biscotti, receita italiana. A gente volta daqui a pouquinho, né, André? Para poder Sim. entender como é que a gente faz o processo. Agora a gente tem que ir para o intervalo, né? Vamos rapidinho, mas Vida e Saúde volta daqui a pouquinho, dando essa receita e outras dicas ideais de saúde para vocês. Exercício para você que está passando pela menopausa. A Kelly volta daqui a pouquinho. Bom, agora a gente vai diretamente para nossa cozinha saber com o chefe culinária, né? Momento de culinária, não é bem uma cozinha, mas para saber, vamos começar a preparar o biscoito? Vamos lá. Finalmente, né, André? Biscotti. Biscotti. Como é que a gente faz? Olha só, que simples. Vocês sabem que minhas receitas são muito simples. E eu já vou colocar aqui, ó. Esperar o batata chegar aqui para ele dar um zoom legal na nossa farinha integral, ó. Vou fazer todos os secos, vou misturar todos os secos, ó, farinha integral. Você sabe que essa foi uma técnica que eu comecei a farinha adaptar branca. depois que comecei a fazer o programa com você, viu, André? Porque eu não fazia essa sequência, Vou não. pôr o fermento já, ó, uma colher de sopa, a castanha. Você vê que eu vou sujar um recipiente só. Por que eu estou sujando vários potinhos? Porque aqui a gente faz didático para as Na pessoas televisão, verem. mas em casa não precisa, E para a gente não fazer propaganda de marca nenhuma. Mas eu vou misturar todos os secos. Em casa você já abre o pacote e já joga nesse Mede e recipiente. já coloca na vasilha. Exatamente, olha só. Uma xícara, você vai sujar uma xícara e um recipiente só e depois a assadeira. Ó. Você me falou, André, que você falou pra gente que essa receita é uma receita originária da Itália, né? Exatamente. E você fez que adaptação? Eles usam castanha de caju lá também? Não, eles usam pistache, que é um ingrediente muito caro para a nossa realidade e a gente não encontra muito fácil. Em São Paulo já não encontra muito fácil, imagina no Brasil. Nas outras regiões. Então, eu já adaptei porque castanha de caju todo mundo encontra. E o preço é acessível, É né? acessível. Se você não encontrar castanha de caju, eu tenho certeza que a castanha do Pará você vai encontrar. Pode substituir uma xícara, a mesma quantidade. Tá. E aí quem gosta do pistache, pode manter o pistache se conseguir encontrar, né? Exatamente. Eles consomem esse biscoito em que momento, André? É um chá da tarde? Olha, como a gente passou da Páscoa, eles consomem muito na Páscoa esse biscoito. É uma receita típica da Páscoa. Ah, então dá pro ano que vem, ó. Aguarda a receita aí. Sim. Olha só, misturei todos os secos. Vou colocar os líquidos, ó. Vou começar com o mel. Para Olha. quem perdeu as quantidades e os ingredientes, entra lá no nosso blog. Olha esse E tem mel, ó. tudo Ele lá. tá um pouquinho durinho porque a gente não tá num dia de muito calor. Mas olha, enquanto o André tá misturando uma xícara de aveia, uma xícara de farinha de trigo, duas xícaras de farinha de trigo Começa integral. de novo, vai, Wagner. Uma Zerando. xícara de aveia, 2 xícaras de farinha de trigo integral, 3/4 de xícara de farinha de trigo branca, uma xícara de castanha de caju grosseiramente picada e aí ele acrescentou uma xícara de mel. Sim, agora vou pôr o azeite, olha só. O azeite é meia xícara de azeite. Meia xícara de azeite, eu estou usando aqui o extra virgem. Claro que o que a gente puder ter de melhor qualidade nos ingredientes, Melhor. melhor. Então é meia xícara de azeite e meia xícara de água. Exatamente. Ó. Vou dar uma pré-misturada com a colher, para a gente não fazer aquela sujeirona na mão. Eu tenho uma pergunta. Diga. Muita gente diz que se a gente esquenta o mel, Para o doutor Ricardo, que é o especialista nisso, mas eu ele vou não falar, perde sabor. na geladeira, a consistência é outra. Ó, coloquei Bota aqui. consistência nisso, né? Não vai estar tão grudento. Vocês estão vendo que está colando na luva. Depois que foi para a geladeira, E aí você deixa Ele quanto quase tempo não na vai geladeira, colar. André? 20 minutinhos, meia hora, é esse tempo, ó.
O ideal é a gente fazer um rolinho. Esse é um biscoito prático. É uma coisa Você prática. não tem que ficar fazendo bolinha, não tem que ficar Não. fazendo... Ó, se ele tivesse ido para a geladeira, ele estaria mais durinho. Agora ele vai grudar na faca também. Vou pegar a assadeira aqui. Olha só. Cortei. Ah, se já põe lá. Já põe lá, ó. Do jeito que eu cortei, ó. Olha só que coisa simples. Espessura de um dedo, Um mais dedo. ou menos. Exatamente, um dedo tá bom. O formato é esse mesmo, tá? Ele cresce depois de assado ou fica desse tamanho mesmo? Pouca coisa. Ele vai mudar muito pouco, porque ele já cresceu antes. Ele é um, assim, traduzindo, é um biscoito mesmo, né, André? Ele É um não pode ser um biscoito. pão, né? Se a gente fosse falar o que tem parecido, é o primo italiano do cookie. Ah, Aham. tá O ok. cookie no O cookie americano. americano. E esse aqui é o primo italiano dele. Eu tô com uma vontade de experimentar Eu esse também. cookie. O cheirinho Ah, mas tá ainda bom. você não vai experimentar, não. Eu tentei dar uma indireta, não deu certo. Gente, eu vou falar pra vocês aí de casa. É uma tentação o tempo inteiro aqui. Todo mundo passa da produção querendo roubar uma frutinha do cenário, querendo roubar uma castanha das receitas que o André tá tentando preparar aqui pra você. Mas a gente aguenta, né, André? Um dia a gente pode mostrar, né, Teru, como é que fica isso aqui na hora do intervalo, na hora que a gente para a Exatamente. gravação. Esse aqui é o lugar mais concorrido do cenário. Eu tenho que brigar, porque senão não sobra uma fruta aqui. A produção ataca no intervalo. Bom, o André é bonzinho, ele reparte tudo com todo mundo. A castanha né? ali eu dei uma, uma... Né, André? uma pegadinha, Deu né? uma roubada. Essa é a palavra. Mas é isso aqui. Tá bom. Vamos deixar. E o forno? Aí você deixa Vocês não- descansar de novo ou Não. já vai pro forno? Pode ir Na direto. geladeira eu cortei. E forno? Quanto tempo de forno e que temperatura? Deixa eu fazer uma pergunta antes, André, porque vocês falaram de geladeira, não geladeira, geladeira, não geladeira, eu fiquei meio confuso. É assim, a massa ficou pronta ali. Certo. Aí a gente deixou ela descansar por 20 minutos a 20 meia hora. minutos, meia hora, temperatura ambiente. E aí vai pra geladeira? 20 minutos, meia hora na Por geladeira. que, tá. que vai pra geladeira? Pra ela relaxar o glúten da farinha. Ah, por Porque isso que você senão- falou que tá pegajoso, você viu? porque Ó, essa tá nossa pegajoso, não ó, foi. e grudando. Ó. A textura dela, olha só. Ela acaba ficando Ó, ela mais durinha gruda, ó. na geladeira. Vou pôr aqui, ó como gruda na luva, ó. Então só pra ser bem E pedagógico. na geladeira, não. Quando você põe na geladeira, a consistência muda e o glúten da farinha vai relaxar. E aí ela não vai ficar grudando como está agora. Então o ponto um lá em cheiro casa não maravilhoso. é esse, porque esse aqui não foi pra geladeira. Nós estamos Exatamente. aqui ao ar livre, maravilhoso. Então a pessoa que vai deixar na geladeira não vai estar grudando assim Não na, vai estar na massa. grudando assim. Já Ela vai aprendeu, ficar... Wagner? Acho que eu vou até uma conseguir fazer um textura- biscoito em Logo, casa, a hein? Cizinha vai poder... A Nani Vai ficar poder... igual um rocambole. Você vai enrolar Durinho. ele, depois Tá da bom. geladeira vai estar durinho, não vai estar grudento assim. Você vai preparar pra Nani? Bom, gente, o clima hoje tá perfeito para um chazinho com biscoito. Não é? Vamos, produção, tem como arranjar um chazinho? Porque daqui a pouquinho a gente vai poder provar, né, André? Produção, vamos tomar chuva, pegar um chá pra gente? Vamos? Eu só preciso fazer uma coisinha antes da gente experimentar a receita, Teru. com Eu medo. vou pedir ajuda do André. Vem cá, André. Olha só. Vamos levar essa bandeja ali pro Vamos Batata? mostrar Aqui, aqui, ó. André, vem cá. O André hoje vai até sair de trás da mesa. Vem cá. Segura A gente aqui, vai André. mostrar... Você tá vendo, isso aqui são os bastidores do nosso programa. Então aqui são as coisas que o André usou pra receita. Agora, tá vendo isso aqui de pera que hoje não foi pro nosso cenário? André, o que é isso? Você pode me responder? Acho que é melhor a gente perguntar pra Teru. Peru, o que está fazendo um biscote mordido aqui embaixo Olha. desse negócio de pera? Vocês... boa ideia, minha diretora tá dando aqui uma ótima sugestão. Foi o Luiz, tava com fome. Viu, gente? Luísa- Quando vocês virem a Teru experimentando a receita, pode ser que ela já experimentou antes. Olha, eu isso. tenho uma boa explicação. E eu tô... Eu acho melhor você não Ó, você explicar me nada. paga, vocês dois me pagam, É tá? por isso, o pessoal aí de Doutor casa não Ricardo, entende. vamos bolar alguma coisa junto depois? Antes dela experimentar, ela já tá falando, mas não colocou na boca isso que eu ainda. tô Agora doida. vocês já sabem por Doida que pra que ela provar. faz isso. Ela já comeu. Hoje eu tô aqui de verdade, Eu vou não poder provar de experimentei novo, ainda. mesmo Eu tendo deixo. experimentado. É bom, Teru? Você não vai ter o direito de experimentar hoje, porque você não foi um bom menino. O doutor Ricardo vai pegar o primeiro.
E eu sou a segunda. Sou Olha, dama. ainda foi a segunda a pegar. Podemos? Durinho, formato de biscoito mesmo, né? Exatamente. Nós vamos fazer igual aquele Vamos dia, juntos? todo mundo junto, que saiu até aquele... Isso é o croque-croque no microfone, né? Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu acho que o André também vai? Eu vou daqui a pouco. O André vai enquanto encerrar, vocês então, que a gente já tava um comem, pouco eu vou ocupado. falar. Porque a textura Agora dele... eles comeram antes de mim, dá licença. A textura dele é exatamente isso. É uma coisa mais durinha como o cookie. A gente come o cookie, ele é mais durinho, mais crocante. É isso mesmo. Adorei. É a segunda vez já, mas tá muito bom. Agora, sabe o que é interessante? É uma receita com alimentos todos naturais, extremamente saborosa e que vai de encontro ao que a doutora Daniela falou, daquelas pessoas que têm problemas intestinais. Exatamente. É uma ótima receita para solucionar um daqueles problemas. Bom, com o chazinho vai muito bem, com essa chuvinha que a gente está Produção não enfrentando tomou chuva aqui. para trazer chá pra gente. Tá todo mundo doido para experimentar. Você aí de casa, não perca a oportunidade de fazer, super fácil. A receita tá no nosso blog, entra lá, tá aparecendo aí na tela. Esse é o melhor momento do Vídeo Saúde, onde a senhora foi desmascarada. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca paguei o mal com o mal. Mas Não, hoje... mas Não, isso- não, não. Hoje eu quero que você se levante do seu sofá, eu não porque tenho agora eu como vou levantar revelar porque os meu seus microfone tá segredos. todo- Olha aqui, todo mundo, galera, a gente tá gravando aqui e olha o que ele vai jogando aqui atrás do gente, sofá. o lixo aqui, mas depois eu vou Mostra aqui, recolher. Nélio. Olha aqui o que eu achei aqui. Peru, larga a mão, isso é mentira. Isso aqui foi plantado, Uma gente, eu não maçã. comi isso. Isso aqui, ó, cadê? Essa maçã aqui foi mordida pela Teru na hora de gravar a chamada do programa, não, vocês vão Não, ver. Ó, não vem você virar o jogo, ó, não. A Teru fez assim, ó. Ela tava fazendo a chamada, então você vai conferir o nosso programa de hoje. Chamada, Jogou isso aí a não maçã existe. assim, mordeu. Isso aí não existe, isso aí vai ao ar daqui a muito tempo e foi outra maçã. Deixa eu falar faz aqui com o tempo. Batata, meu cinegrafista. É o seguinte, você aí de casa vai conferir Teru fazendo assim, ó. Ainda morde a maçã. Agora esse lixo aqui, É, gente. o lixo Esse sim. lixo aqui. Mas eu vou jogar, tô segurando Antes aqui no tarde microfone. do que nunca, você não podia se despedir desse programa sem eu mostrar que que eu não sou perfeita, que eu sou imperfeita sozinha. Você também é. Claro, Teru, somos imperfeitos juntos. Vou morder a maçã. Agora, pra provar que ele que tava comendo essa maçã, ele jamais ia comer uma maçã mordida por mim, começada. Ah, eu comi do outro lado, ó, mas aqui Atrás foi do você. sofá escondidinha, mas tudo bem. Vamos pro rápido intervalo, porque a gente vai resolver a briga aqui, a gente não vai lavar roupa suja mais aí na sua sala. Mas olha, a Teru é muito fominha, viu, gente? A Teru, ela começa a comer a culinária e me deixa falando sozinho. E a Teru... Eu vou colocar ele pra lá e vou chamar o intervalo. Aqui, olha, câmera pra mim. Daqui a pouquinho a gente volta, enquanto isso a gente resolve aqui umas roupas sujas. A gente já volta. Agora você vai continuar acompanhando a história da Sandra Silva, emocionou todo o Brasil, inspirou a gente também. Dá uma olhada. Estamos conversando um tema bastante importante aqui, que é a tomada de decisão, o poder de tomar a decisão. E a Sandra estava aqui contando pra gente a história dela, um pouco da história dela e de como toda essa história influenciou a sua vida, né, Sandra? Sim, com certeza. Você parou a história, né, Sandra? Bem no ponto em que seu marido se interessou pela Bíblia, se interessou pela Isso. palavra de Deus na escolinha das crianças na igreja. E Exato. aí ele se matriculou no seminário de teologia. Isso, mas foi o seguinte, ele pegou férias da fábrica e foi conhecer o seminário. Mas ao chegar no seminário de teologia, era período de vestibular. Ele se inscreveu no vestibular um dia e fez a prova no dia seguinte. E pega o resultado 2 dias depois e liga. Eu estava na porta, aí vem a decisão, eu estava na porta da minha casa e o telefone tocou, eu entrei rapidinho e ele no telefone diz assim: Sandra, é o seguinte, eu fiz o vestibular para teologia e eu quero começar teologia e nós temos 2 meses. Eu quero que você coloque a casa à venda numa imobiliária, chame uma loja de móveis usados, porque aqui não tem espaço para os nossos móveis, venda, leve o carro para uma concessionária, porque eu estou indo pedir demissão. Pensa, ele ia ficar desempregado por 4 anos estudando e tinha um excelente trabalho. Nessa hora, Teru, eu desabei, fiquei trêmula, e eu disse, Senhor, eu queria que ele estivesse na igreja, mas na hora eu pensei, mas também nem tanto. Menos, né? Menos. Aí foi a hora que eu entrei na sala, tremendo,
E eu peguei um versículo da Bíblia, nessas caixinhas, De promessa, tirei aham. e foi esse versículo. Repete pra gente o versículo. Êxodo 23:20. Eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho. Quando eu puxei o versículo, eu liguei de volta. Paulo, acerte tudo aí porque eu estou fazendo o que você pediu. Ali eu tive a certeza que Deus estaria comigo. E fiz tudo o que ele pediu, fomos para o seminário, ele fez teologia, se torna um pastor e rapidamente ele trabalha como um pastor no Rio Grande do Sul, retorna para São Paulo, se torna um dos diretores do UNASP, no seminário de teologia, diretor da parte do internato. E eu, mais tarde, também me torno psicóloga, faço a faculdade de psicologia e estou em Campinas atendendo numa tarde de quarta-feira. E uma amiga fala assim, Sandra, eu tenho um DVD que eu gostaria que você assistisse. Aí eu disse assim, depois eu vejo. Ela disse, não, passa na minha casa e pega o DVD agora. Aí eu disse, tá, poxa, peguei o DVD. Aí chego em casa, eu falei, eu tenho pouco tempo, mas ela vai cobrar, se eu vi ou não. Vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada rápida. Meu notebook em cima da mesa, e aí o DVD falando, coloco o DVD e era um médico falando sobre a morte. Que no momento da morte, o organismo, o cérebro percebe e começa sinapses, né? O trabalho entre neurônios e a química cerebral de uma forma tão intensa que nós pensamos que é angustiante, mas na verdade isso proporciona uma paz muito grande. E a sinapse é tão significativa que a pessoa chega até a ter a sensação de enxergar uma luz e uma paz muito grande. Alívio. Um amor, um alívio. E é assim o processo da morte. A minha sobrinha morava comigo, passando, eu disse, Thalita, olha que coisa linda o que o médico está dizendo. E aí eu me senti bem em relação ao Augusto. Eu pensei, puxa, o Augusto não sofreu. Ele entrou nessa paz. E daí vai para a morte. O telefone toca. Eu pego o telefone, em seguida, pego o telefone, a secretária. Professora, nós estamos levando o pastor Paulo para o hospital porque ele desmaiou. Aí eu, como? Desligo, filho, entra no carro. Literalmente, entro no carro, quando eu pego o carro, falei, desmaiou? Como? Vegetariano, fazia exercício físico, como? Quantos desmaiou? anos ele tinha, Sandra? 45 anos. Como desmaiou? Eu disse, não, ele não desmaiou, ele infartou. Houve um infarto, tive essa... E aí fui orando e rapidamente o meu filho disse, mãe, não precisa correr tanto. Eu falei, precisa, filho. Cheguei no hospital, larguei o carro, bati o braço na porta da sala de emergência. Lá estava o Paulo, praticamente nu, alguns médicos tentando ressuscitá-lo. Eu confirmo a minha teoria, volto de costa, sento numa cadeira, trêmula, segurei na mão do meu filho e disse, filho, nós vamos perder o papai. E aí quando eu termino de falar, vêm todos os médicos e aí eu me pergunto, por que deixaram ele sozinho? Porque já não havia mais o que fazer. E aí eu começo a vomitar, eu caí, tonta, passando mal, me pegaram, meu filho entrou em convulsão. Quando eles me colocam deitada e começam a injetar a medicação, vem novamente, não uma fala no meu ouvido, mas no meu coração. O CD, o DVD. Eu te avisei antes. Te preparei. Eu te preparei antes. Não houve dor. E incrível, porque a pessoa que estava com ele no momento disse, estranho, porque ele estava sentado e abaixou a cabeça e dormiu. E eu olhei e não tinha mais pulso. Ele nem fez gesto de dor, né? Mas isso eu soube mais tarde. Mas naquela hora, a resposta do DVD foi mais ou menos assim, eu sabia que isso ia acontecer, fica tranquila, porque o anjo continua no seu caminho, haja o que houver, eu estou aqui, e esse DVD eu te dei para você ter certeza que o anjo estava com você. Como Deus cuida da gente, né, Como Sandra? Deus cuida. Nesta hora, Teru, é claro, muita dor. E eu sei, como psicóloga, que no momento de uma dor você precisa chorar. Reprimir é pior. Chorei muito, foi muito difícil. Não tinha aviões e nós tínhamos nós combinamos uma coisa. O primeiro que morresse seria levado, ficar junto com Augusto, que está enterrado em Blumenau.
né? Então, nessa hora, no meio da angústia, eu disse, ele precisa ir para Blumenau, mas não tinha avião. Então, foi uma viagem muito longa. A noite inteira viajamos, eu num carro, o carro da funerária atrás, com ele, para ir para Blumenau, para o velório ocorrer no dia seguinte, em Blumenau. E ele foi enterrado junto com Augusto em Blumenau, assim como nós havíamos combinado. Mas aquele trajeto da noite inteira até chegar a Blumenau, o que vinha no meu pensamento era o CD. Mas aí está novamente uma decisão, né? Eu vou dar ouvido para o que Deus está me apresentando, ou eu vou confiar, ou eu vou ignorar o que Deus me apresenta. Porque às vezes Deus coloca para nós e a gente não toma isso como resposta de Deus ou como algo que vai nos sustentar. A gente tem algumas opções. Normalmente a gente pode se revoltar, porque a gente pode escolher, decidir, confiar, porque Ele preparou. Exatamente. Você tinha já... Tinha, né, o DVD, tinha também na outra ocasião, tinha lido a promessa, então Deus preparou. Agora você pode escolher. A gente pode voltar para aquela história, né, Sandra, da encruzilhada. Exatamente. Só que de um lado a gente pode escolher se revoltar. Exato. E do outro lado a gente pode escolher confiar. Né? Agora pensa que o Paulo morre como pastor anos depois e tinha uma decisão anterior, que foi o momento que eu pego o versículo. Vai fazer teologia ou fica em Blumenau? Ficando em Blumenau, o que teria acontecido? Teria morrido como um pastor, infarto dentro, trabalhando para Deus, ou dentro de uma empresa produzindo roupas? Compreende as diferenças? As diferenças das coisas é muito grande. Agora eu lhe digo, Wagner, o Wagner que está comigo aqui hoje não é o Wagner que estava comigo ontem no jantar. Por quê? Porque de ontem para hoje aconteceram muitas coisas. Então a nossa identidade, a nossa história, ela se constrói. E aí uma boa coisa para a gente se perguntar, o que estamos fazendo com a nossa história? Nós estamos nos lamentando, achando que o futuro nada deu certo, que daqui para frente não dará certo? Ou nós vamos também pedir sabedoria para Deus e falar, eu vou juntar tudo isso e vou confiar e fazer o melhor disso. A gente é um indivíduo em desenvolvimento sempre, em construção. Né? Então, assim, em construção. O que você está fazendo durante o seu tempo constituindo a sua vida? Esse é o programa Vida e Saúde. O que você tem visto, o que você viu hoje na internet? O que você assistiu hoje na televisão? Que tipo de música você ouviu? Que tipo de conversa e com que tipo de pessoas você conversou? Tudo isso está construindo o que vai ser você amanhã. Pensa nisso 20 anos depois, 10 anos depois. É isso mesmo, é uma construção. Sandra, olha, você é uma pessoa muito especial pra gente. Muito, demais. A gente às vezes não consegue transparecer isso para quem está em casa, mas a Sandra é uma pessoa muito especial para o nosso grupo aqui do Vida e Saúde. É uma pessoa que tem muita sapiência sobre as coisas, uma pessoa muito sábia. E a gente sabe que isso não é à toa. Você tem uma história, é uma história sofrida, tem outras histórias. Essa história que a Sandra contou, são duas delas, tem mais. Isso. A Sandra sofreu muito na vida, mas é uma pessoa extremamente positiva, uma pessoa que está sempre preocupada em ajudar as pessoas. Extremamente agradável, muito bom ter você perto da gente, é muito bom. Eu considero, Wagner, um privilégio. E você de casa também deve considerar, porque é um privilégio compartilhar dessas experiências que fazem a gente crescer também. Para mim também é um privilégio enorme estar aqui com vocês, porque vocês me ajudam a me construir cada dia melhor. Deus cuida da gente, né, Sandra? Deus cuida da gente. Que bom. E essa é uma história que, apesar de tudo, ela não chegou no fim ainda, você está aqui viva, tem muita coisa para te constituir até o futuro. Isso. E você sacudiu a poeira, passou por cima e Deus está do seu lado. Continua confiando em Deus. Olha, Sandra, a sua história é emocionante, a sua história é, assim, comovente. Inspiradora. E, assim, todas as vezes que eu assisti essa história na internet e tudo mais, assisti algumas sextas-feiras à noite, eu estava em casa e reassisti o programa, faz a gente aprender muito. Um grande abraço para você, você sabe que você mora no nosso coração e eu espero que a sua vida seja cheia de conquistas, como você sempre conseguiu, sempre você se superou a todo instante. Eu espero que isso nunca mude. Eu também, Sandra, um grande beijo, tudo de bom para você. A gente está sentindo sua falta aqui também, mas a gente deseja tudo de bom para você.
Wagner, Acabou. fortes emoções nesse programa Acabou. hoje, hein? A gente foi até da emoção ali, intensa da Sandra, até o momento engraçado que a Teru esconde comida no cenário até hoje. A Teru mas, não, o Wagner, a gente fique bem claro aqui. Gente, eu quero agradecer, é uma sensação bem estranha saber que é o último programa, saber que eu não vou ter uma comparsa para poder dividir as coisas no meu programa novo, nem a Teru no dela. Quero agradecer a Celinha, que foi a pessoa que me chamou aqui, me convidou para apresentar o Vídeo Saúde. Muito obrigado, Celinha, porque você é uma amiga, não foi uma produtora, jamais, a gente já se conhece muito antes disso. Muito obrigado por tudo. Agradecer a Jaque também, agradecer a toda a equipe, porque a gente se divertiu bastante aqui. Agradecer o Jamba, o Batata, o Max, o Nério. Hoje está o Morcego, mas essa câmera às vezes tem uma câmera diferente. Agradecer o Tinga, que cuida do áudio. De produção. E a bonitona que arruma tudo aqui, você não vai agradecer? Então, vamos agradecer a Lívia, vamos agradecer a Poliana, vamos agradecer... Quem que cuida do nosso cenário? Não, mas calma, essa aí é outra parte. Agradecer o figurino, agradecer a todo mundo, agradecer a Nani, que cuida dos cenários, então... E cuida de você, e né, cuida Wagner? de mim. Então, toda a gravação que a gente estava aqui, ela cuidava do cenário, mas acima de tudo, sempre cuidava de mim, minha esposa querida. Não é a Teru, né? É a Nani, minha esposa de verdade. Nani, um beijo pra você, muito obrigado por tudo. Chega de despedida? Tudo de bom pra você, Pra que você Deus o também. acompanhe. Amém. E obrigada por ter sido um parceiro tão, assim, paciente com a gente, comigo principalmente. Eu cresci muito, aprendi muito com você. Eu também aprendi E muito. que Deus te abençoe, Wagner. Acabou a parceria do programa, mas continua a parceria da amizade, né? É isso aí. Gente, Vida e Saúde fica por aqui. Semana que vem tem novidades. Não perca, por favor. Eu conto com você. Tchau e até lá. O último tchau no Vídeo Saúde. Tchau, tchau.